Começa agora. Programa Ecos do Calvário. O poder da Palavra de Deus transformando vidas. A apresentação: Pastor José Ivan. Salmos 51 nos diz a palavra de Deus. Salmo de Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Glória a Deus. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Momento de oração. Maravilhoso, eterno e bendito Jesus, amado Rei da Glória, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por mais um programa Ecos do Calvário. Esse dia 12 de novembro de 2019. O tempo já se finda, já se termina. Um dia a menos para a tua vida. Meu Deus e meu Pai, abençoe Jesus amado quando nós fizemos esse programa
te louvemos, te glorifiquemos, bendizemos ao teu nome. Ajuda-nos, Jesus amado, unge-nos com o teu divino Espírito Santo, para que verdadeiramente, Jesus amado, possamos falar da tua palavra, modificar vidas, possamos ser instrumentos, Jesus amado, da tua graça. Abençoe, Pai eterno, a cada vida que está ouvindo nesse momento a Rádio Vida 98,3 aqui em Fortaleza, no Ceará. Tenha piedade de cada um. Abençoe, Jesus amado, de misericórdia a cada vida. Dada a tua bênção, tua graça, tua força. É o que lhe pedimos, Jesus amado, e agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, com muito entusiasmo, que estamos aqui para mais uma apresentação do programa Ecos do Calvário. Este programa que tem o comprometimento de adorar, exaltar o nome de Jesus e anunciar a sua santa palavra, a palavra de Deus que nutre o nosso espírito, a palavra de Deus que é verdadeira, que é pura, a palavra que é santa. Glorificado seja o nome de Jesus. Quero abraçar os nossos ouvintes, os servos do Senhor, as servas de Deus, os nossos amigos, enfim, todo aquele que agora sintoniza a Rádio Vida 98,3, programa Ecos do Calvário. Deus os abençoe em nome de Jesus. 20h15 em Fortaleza, programa Ecos do Calvário. Louvado seja o Senhor. Quero neste instante cumprimentar o nosso amado irmão Kélio, com a paz de Cristo. Amém, Kélio. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastor José Ivan, a paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio Vida 98,3, programa Ecos do Calvário, ao vivo nesse dia 12. Muitas coisas, meus queridos, estão acontecendo e que indica que Jesus breve irá. Nunca na história da humanidade houve tanto massacre, tanta pobreza, tanta fome, tanta miséria. E os sinais, eles só se acumulam. Eles cada vez mais se agigantam. Eles cada vez mais se colocam, cada tempo mais fortes e mais profundos. A miséria, problemas, o caos, a violência, países naturalizando o aborto, países naturalizando a promiscuidade, e cada vez mais temos que estar alertas, temos que estar como os apóstolos na época primitiva: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque nada está fácil, nenhum setor ele está fácil para o ser humano. A tecnologia avança, mas o que é que o ser humano ele faz com essa tecnologia? Boa parte dá vazão ao seu coração corrupto, cheio de pecaminosidade, pessoas naturalizando a ira através da violência. Provavelmente o pastor Su viu o caso daquele torcedor espancado ali no Rio de Janeiro por causa de futebol. Tinha gente, eu ouvi alguém aí falando, que nesse tempo as únicas agressões basicamente era apenas tirar onda, perdeu, não sei. E agora estão partindo para vias de fato.
Então, meus queridos, a reflexão essa noite que eu quero propiciar a vocês é: vigiem, Jesus está perto. Todo sinal está sendo dado na política, na economia, no trato social. Então, meus queridos, devemos acordar, devemos estar alertas, devemos despertar como igreja, porque os tempos são difíceis e somente a graça de Jesus para ter misericórdia de nós. Pastor José. O Colégio Getsemane estive hoje com o nosso amado irmão, proprietário do Colégio Getsemane no Agostinho, lá na rua Tomás Rodrigues, né? Eu me falei o número agora, mas você indo lá para matricular-se, tem descontos. E também tem descontos na mensalidade. Vá amanhã lá no Colégio Getsemane e adquira as informações para você matricular o seu filho. Colégio Getsemane, administração, irmão Agostinho. Um abraço para ele, em nome de Jesus. Já já vamos falar sobre os Salmos 51. É importante o Salmo 51, porque Davi, de coração quebrantado, se arrepende do pecado grave que cometera contra o Senhor. Então, para termos a presença de Deus, para termos a bênção de Deus, para agradarmos a Deus, nós precisamos nos arrepender daquilo que é contra a vontade de Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, neste momento nós rogamos a Deus que o Espírito Santo nos inspire e nos use para falarmos do Salmo de número 51. O título desse salmo é muito importante e bonito. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Este salmo, quando foi escrito, foi exatamente porque Davi pecara contra Deus, quando desejou a mulher de Urias, Batseba, e foi o responsável direto pela morte de Urias, esposo de Batseba. Agora, pecou, transgrediu a lei de Deus. E ele, Davi, ficaria ainda no chão? Ficaria no pecado, escravizado do pecado? Qual foi a ação de Davi? Qual foi o comportamento de Davi? Davi, ao cometer estes dois delitos gravíssimos, e fora repreendido através de uma parábola do profeta Natã, Davi arrependeu-se de forma tremenda diante de Deus. Um arrependimento sincero, verdadeiro. E Deus, na sua grandeza, o Senhor que conhece os nossos corações, observa, percebe o arrependimento verdadeiro de Davi, e Davi tornou-se um homem segundo o coração de Deus. O versículo de número 1 do Salmo 51, já Davi suplica a misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Meus amados irmãos, o pecado destrói, o pecado gera angústia, o pecado afasta o Espírito Santo da pessoa, e a pessoa que não se arrepende, irmão Kelly, ela vai de mal a pior, ela vai se frustrando, ela vai indo para o abismo e termina completamente destruído ou destruída. Mas Davi clama a Deus,
suplica a Deus, pela misericórdia de Deus, para alcançar o perdão de Deus, irmão Kevin. Meu nobre pastor José Ivan, nobres ouvintes, é a realidade que existe até hoje. Uma realidade ao qual nenhum ser humano jamais escapará. O pecado, ele cobra seu preço. E segundo a Bíblia, é a morte. Muito embora Davi tenha sido repreendido pelo instrumento de Deus chamado profeta Natã, ele, meu Deus do céu, ele teve um preço. Segundo Samuel capítulo 12, o preço dele. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. E o versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Quem está falando? Mas posto que com isso deste motivo a blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Se queiram imaginar, nobres ouvintes da palavra de Deus, o pecado de Davi foi transpassado. Deus perdoou o pecado. Mas o que aconteceu? Davi escreveu essa confissão e arrependimento que misturou o divino Espírito Santo, a gloriosa inspiração, com o coração totalmente destroçado e contrito, fazendo com que ele refletisse acerca de como o pecado ele é ruim, é maligno em si próprio, como o pecado o deixou de uma maneira totalmente seca, oca, vazia. E tanto que deixou ele seco, oco e vazio, que ele implora, ele clama, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E aí, pastor José, ele teve o pecado perdoado, mas note uma coisa, nunca mais o reino dele foi o mesmo. Os filhos se rebelaram, teve um golpe de estado, em que Absalão, por sua ambição, tomou o trono de Davi, e aí Davi... Ele teve uma morte trágica, né? Exatamente. Absalão. Exatamente. E Davi Amon estuprou a irmã, né? E este teve raiva, Absalão teve raiva de Amon, que o matou, e aí é por isso que o profeta, infelizmente, colocou, mas a espada, mas não se apartará a espada jamais da tua casa, só por causa desse pecado. Um reino lindo, pastor José Ivan. Os primeiros 11 capítulos, vitórias maravilhosas, ao qual praticamente a nenhum outro, até então, jamais foi dado. Mas aí ele foi e trocou. O problema não foi descansar, foi o lugar errado em que ele se meteu. É verdade. E aí o Davi continua rogando a Deus, clamando a Deus,
para que o Senhor o perdoasse, como Deus o perdoou. Está escrito aí, onde o Quero leu. Mas a espada não saiu da casa de Davi. Agora veio o versículo 2. Ele continua, o Davi: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu quero lhe dizer nesta noite, contextualizar, que você pode ter cometido um pecado diante de Deus. E você acha que esse pecado não tem perdão? De forma alguma. Se você quebrantar-se diante de Deus, se você estiver com o coração compungido e rogar a Deus, orar a Deus, suplicar a Deus pelo perdão, Deus perdoa. O mesmo Deus que perdoou Davi é o Deus que perdoa hoje. O mesmo Deus que perdoou no Antigo Testamento, Ele perdoa hoje. Porém, é fundamental o que cometeu o pecado arrepender-se de coração, arrepender-se verdadeiramente. E o Senhor Jesus é misericordioso, o Senhor Jesus é grandioso e Ele perdoa qualquer tipo de pecado. Davi disse: lava-me completamente da minha iniquidade. Davi cometera adultério e foi o responsável da morte de Urias. E Deus o perdoou porque Davi se arrependeu amargamente. Porque primeiro, Urias era um soldado, um general, que obedecia regiamente ao rei Davi. Ele era capaz de dar a sua vida por Davi, era um amigo leal, era um amigo que obedecia ao rei. E como Davi teve este comportamento, esta ação nefasta, porém, no momento que Davi se arrepende, no momento que Davi busca Deus de verdade, Davi é perdoado. Agora, o primeiro filho do adultério, ele morreu. Deus prometera que o filho morreria através do profeta Natan, e ele morreu. O segundo filho, que foi Salomão, este sim, ele reinou em Israel quando seu pai Davi faleceu. Mas o cerne da questão é que Deus perdoa os seus pecados. Satanás pode dizer assim: você não tem mais jeito, o pecado que você cometeu lhe conduzirá para a morte eterna. Não, Jesus tem poder de perdoar pecados. O versículo 3, Davi continua e diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões. Ele reconheceu o pecado que cometera. Ele não quis justificar-se diante de Deus. Isto é que atrapalha. Muitos cometem pecados e, ao invés de reconhecer os pecados e buscar a Deus o perdão, querem justificar-se. Mas foi por isso, eu tive esse problema aqui, as circunstâncias me levaram a cometer este pecado. Isto não é correto. Davi, no versículo 3, diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado gera frustração, o pecado gera angústia, o pecado gera um transtorno terrível na sua alma, no seu espírito. A saída é, de coração, de verdade, pedir perdão a Deus e não mais cometer aquele pecado, irmão Kelly. E o versículo 4 diz assim: olha o que Davi diz: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro
quando julgares, irmão Kelly. Ele disse: pequei somente contra ti, perdi a comunhão contigo. Davi, o que eu estava achando muito interessante dentro desse contexto, dessa contrição de Davi, é que Davi não dá carteirada. Ele diz assim: eu sou o rei de Israel. Não. Você está vendo o ser humano chamado Davi. O ser humano chamado Davi, dentro do contexto, como filho de Deus, filho espiritual, ele sentiu a dor do pecado e ele rasgou seu coração diante de Deus. Às vezes as questões das justificativas não justificam. Podem até explicar, mas não justificam. Pecado sempre vai ser pecado. Portanto, melhor aceitarmos que precisamos da graça de Cristo. Você pode, quem sabe você aí, amigo, dizer: mas eu sou tão rico em boas obras, tão rico em ajudar as pessoas. Mas você está ouvindo essa programação exatamente porque você tem um vazio no seu coração. O povo pode até amar você, admirar você, mas a fama não está trazendo ao seu coração aquilo que você esperava, porque no seu coração tem um encaixe perfeito para que Cristo o preencha. As drogas, a prostituição, todas as coisas que o mundo oferece não são nada, porque o vazio é tão grande que você se desespera. E você, amigo, você, amiga, quem sabe está como Davi, tentando encontrar uma saída, tentando encontrar forças dentro de si, mas o que vem só é o lamento, a dor, o arrependimento por atitudes errôneas ao qual você tomou. E você admite que tomou, e você admite que errou. Você está no meio caminho. E por que você está no meio caminho? Porque Jesus disse: arrependei-vos, e você já fez isso. Agora basta seguir a segunda sentença que Jesus dá: crer no Evangelho. Porque há pessoas, pastor, e é interessante isso, nos tempos mais ou menos, um pouco antes de Jesus, como os gregos eles encaravam os erros? Eles simplesmente tinham uma visão um pouco pragmática com relação a isso. Bom, errei, então vou procurar melhorar a minha própria natureza. Como nós sabemos, fracassaram miseravelmente. Porque não é o erro que faz com que melhore a nossa natureza. Ele pode denunciar que estamos errados, mas ele não tem o poder de aperfeiçoar o coração. Os hebreus tinham a lei de Moisés. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, também não pôde fazer nada. E o que resta então a um homem, a mulher que está aí desesperados? Resta a graça de Jesus Cristo. Porque quando você se arrepende e crê no Evangelho, essas duas coisas casadas faz com que Jesus entre em sua vida e você vá para o reino dos céus. Não adianta teorias, filosofias, ética humana. O que adianta é ter a graça de Jesus Cristo em sua existência. Aí estamos no capítulo 51 de Salmos. O versículo número 5 diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O 7, purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Meus amados irmãos, esopo
é o nome de uma planta usada na purificação do leproso. Aqui é sentido figurado. Quem purifica Davi não é a planta, é Deus. Deus é quem purifica o ser humano. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pode ter cometido as maiores atrocidades, você pode ter cometido os maiores pecados, mas quando você se arrepende e busca no Senhor o perdão, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Ele faz a limpeza, a asepsia. O sangue de Jesus, ele entra na sua interioridade, arranca e expurga todo o pecado, todo o mal, tornando limpo como uma neve. Louvado seja o nome de Jesus. Já estamos no final do programa, faltam 3 minutos para terminar o programa. Deus abençoe. E você que está nessa situação de viver em pecado, busca-nos o perdão, porque Deus é misericordioso para perdoar pecados. Quero abraçar nesta noite a irmã Maria do Carmo Vicente Pison, vamos orar por ela e pela sua família, pelo irmão Fernando de Maracanaú, a oração por saúde, a irmã Sandra e toda a sua família. Irmã Sandra ama o programa, viu, Kélio? Diz os louvores, que a mensagem, tudo é para a glória de Deus. Está muito feliz com o programa, porque é que não tem oba-oba, que tem louvores que não são, louvores que são em harmonia com a Bíblia, louvores verdadeiros e a mensagem de Deus. Vamos orar pelo irmão Kélio, que eu estou um pouco afônico ainda, para terminar o programa Ecos do Calvário. Creia, Jesus abençoará você se você crer. Querido e amado Jesus, amado Rei da Glória, Pai da eternidade e Príncipe da paz, obrigado, Jesus amado, por esse programa Ecos do Calvário, desse dia 12 de novembro de 2019. Abençoe e ajude a cada vida, a cada um, meu Deus, meu Pai, desse livro de oração. Dada a tua bênção, a graça, a tua força, que o Senhor abençoe, ajude, guarde, proteja para a tua honra e para a tua glória. Pai eterno, dada a tua bênção, a graça, leva-nos em paz para os nossos lares. É o que lhe pedimos, Jesus amado, e lhe agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E lembre-se, a Bíblia é para ser lida, crida e praticada. Tenham todos uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu na Vida FM 102,9 o programa Ecos do Calvário. Produção, direção e apresentação, Pastor José Ivan.